No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus declara desta forma: O meu povo perece por falta de conhecimento. E analisando que conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, são estudadas, e a gente muitas vezes pensa que a conduta de muitas pessoas não condiz com o conhecimento que elas têm. Mas aqui o Senhor está falando de um povo rebelde que não queria saber de ter conhecimento, de conhecer a Deus, de ter um relacionamento íntimo, espiritual com Ele e aplicar isso no dia a dia, na sua vida cotidiana. Nós podemos ver que muitas vezes nós, seres humanos, queremos receber bênçãos, mas não queremos compromisso, não queremos obedecer a Deus, porque não vou falar de sacrificar, porque a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. E muitas vezes a gente não vê mudanças, por exemplo, a pessoa não obedece no dia a dia, não faz a vontade de Deus, mas ela está sempre orando, está jejuando, ela está sempre indo à igreja, está sempre subindo no monte, está sempre cantando, às vezes está pregando, está sempre ativo na obra, mas não vê um resultado significativo, não se vê transformação de vida, de conduta, de caráter, não se vê frutos do Espírito na vida dela. E faz campanha, né? E que nem a Bíblia fala, não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. E Deus, ele quer um coração quebrantado, um coração em que Deus possa trabalhar, que a gente entregue a nossa mente para o Senhor, para Ele mudar nossa forma de pensar, de agir, a nossa conduta, porque a palavra de Deus fala que nós somos testemunhas de Deus na terra. E não é uma missão fácil, também não é qualquer missão. Deve ser feita com muita responsabilidade, com o temor. O conhecimento sem o temor, sem a reverência, sem o respeito ao nosso Deus, ele não serve de nada. E nós vemos muitas pessoas assim, que elas conhecem a Bíblia de capa a capa. Conhece, mas não obedece. Então, não vemos efeito de mudança nem de transformação. E nós podemos ver no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 12. Eclesiastes 12, 12 diz assim: E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu já vi pessoas que não têm leitura. Eu já vi pessoas que não enxergam, que na hora de ministrar uma palavra, chama alguém: leia para mim, por favor, a passagem para que eu possa ministrar. E Deus usa tremendamente. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E então, quando a gente aprende a dar ouvidos à palavra de Deus, a gente adquire conhecimento. Só que esse conhecimento é algo que entra em nosso ser e abre as portas para que Cristo more em nós. Por quê? Porque a gente aceita a palavra. É muito importante a aceitação da palavra de Deus. Porque quando a gente aceita, é para mim, Deus falou comigo, recebi. Ela começa a gerar a transformação. A palavra que cura, liberta, transforma. E é tremendo, porque gera uma alegria tão profunda. Mas é necessário a gente aceitar, a gente querer, a gente desejar. Deus não muda quem não quer ser mudado. E muitas vezes o erro das pessoas, elas querem uma motivação para mudar. Como, por exemplo, um marido ruim promete para a esposa que vai mudar. Aí ele dá uma melhoradinha, daqui a pouco piora de novo. Motivação errada. Mude por você mesmo. Ame-se a si mesmo. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Senhor. Então é necessário que a nossa vida se torne cada dia mais, digamos assim, digna de ser a habitação de Deus.
que ele venha, né? E o que é precisar? Que a gente seja extremamente santo. Sabemos que não somos santos, mas podemos nos esforçar, podemos evitar errar, porque muitas vezes é questão de escolha. E Deus sabe a diferença de quando erramos por fraqueza, quando erramos sem querer, por distração, ou quando fazemos propositalmente, que se diz iniquidade, que é o pecado consciente, que a gente está pecando ciente do que está fazendo. E muitas vezes estamos cientes que as consequências serão gravíssimas, porque a Bíblia diz, o próprio Deus falando, aquele que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Primeira coisa que o pecado tira, o meu pecado tira de mim é a paz. Entra uma inquietação, uma agonia, um estresse, entra a ansiedade, entra sentimentos horríveis por causa do pecado. O pecado nos aflige a nós mesmos. Além de fazer mal às pessoas a quem nós praticamos algo de ruim que se torna pecado, ele faz mal a nós mesmos. Então é necessário deixar a palavra entrar, deixar Deus nos transformar através da palavra. Conhecimento não é só para a gente, eu sei que está escrito, eu sei que é assim, eu sei que é assado, mas não pratico. Então não tem fruto na minha vida. Não tem fruto de arrependimento, porque eu não deixei a palavra entrar nem transformar, eu apenas sei. E é pior aquele que conhece e não obedece. É melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então esta é a palavra do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Só de não temer a Deus já somos tolos. É o que diz a palavra do Senhor em Provérbios. Porque Deus, ele é quem nos deu a vida. Ele fez tudo. Ele pode tudo. Ai daquele que cair nas mãos dele. Quem escapará das mãos do Senhor? Operando ele, quem impedirá? Então, não tem onde se esconder dele. Ele é tremendo nos céus e na terra. Não há outro Deus além dele. Um Deus verdadeiro. Ele é o único Deus. Ele é o Deus suficiente. Se você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, se você tem Deus, você não precisa de mais nenhum outro. Porque ele é o Deus que pode todas as coisas. E mesmo se ele não fizer nada, ele é Deus, ele é digno de ser louvado, de ser glorificado. Então é necessário conhecimento, é necessário um contato profundo com o Espírito Santo, é necessário o temor, porque mesmo sem a gente estudar, porque muito estudar é cansativo, é enfado da carne, e não há limite para se fazer livros, mas de tudo o que se ouve sendo verdade de Deus, com temor e se aplica na própria vida, traz grandes mudanças. Deus abençoe sua vida.